Muito bem, senhores, vamos a mais uma aula 7 do curso de ajustagem mecânica, onde falaremos de operação de serramento. Então, a aula tem como objetivo geral apresentar o princípio de funcionamento e manuseio das serras manuais, ou seja, hoje é o que dispomos da ferramenta, vamos dizer assim, mais rudimentar na ajustagem mecânica, que é a serra manual, certo? E aí a gente vai tratar da definição da serra manual, características de constituição, operação de serra manual e operação de serra-fita. Certo? A bibliografia que a gente está usando é a bibliografia do Governo do Estado do Ceará, de tecnologia mecânica, na parte de ajustagem, e do SENAI, da Companhia Siderúrgica do Tubarão, na parte profissionalizante de instrumentação e ferramentas e materiais. Então, a serra manual é uma ferramenta manual composta de um arco de serra, certo? Ao aço carbono, esse arco de serra aqui, onde deve ser montada uma lâmina de aço rápido. É aqui, né? A gente vê essa imagem, a lâmina de aço rápido ou de aço carbono, dentada e temperada. A lâmina possui furos em seus extremos para ser fixada ao arco através de pinos situados no suporte. Então, aqui estão esses furos, né? E aqui estão os suportes. O arco tem um suporte fixo, que é esse aqui, e um suporte móvel, com um corpo cilíndrico enroscado que serve para esticar a lâmina através de uma porta-borboleta, né? Que é essa porta-borboleta aqui. Então, a serra manual é usada para cortar materiais, abrir fendas e iniciar ou abrir rasgos. Então, o arco de serra é característico por ser regulável ou ajustável, de acordo com o comprimento da lâmina. É provido de um esticador com uma porta-borboleta, que permite a tensão à lâmina. Para seu acionamento, o arco possui um cabo de madeira, plástico ou fibra. A lâmina de serra caracterizada pelo seu comprimento, que comumente é de 8 ou 10 ou 12 polegadas, de centro a centro dos furos, né? Pela largura da lâmina, que é em geral meia polegada, e pelo número de dentes, aí é muito importante, né? Que é o número de dentes por polegada, que pode ser 18, 24 ou 32 por uma polegada, certo? E esses números, ele é quem vai dizer, né? Vai ser selecionado a partir do tipo de material que você quer fazer o corte, né? Serrar. Então, os dentes das serras possuem travas que são deslocamentos laterais dados aos dentes em formas alternadas, né? Então, você vê aqui, ó, que aqui você tem uma disposição, certo, de sistemas alternados de dentes, né? Aqui você tem uma outra disposição, aqui você tem outra e outra disposição. Então, esses dentes, ele vem com essas disposições, munidas dessas disposições para determinados tipos de aplicações. Certo? E aqui nessa serra manual, como a gente vê, a partir de uma polegada, a gente conta o número de dentes que ela possui. Com o número de dentes é que a gente seleciona o tipo de serra que a gente vai utilizar. Então, aí você tem os dentes alternados, né? Certo? Possui um dente à direita, seguido por um dente à esquerda, no caso é esse aqui, ó, indicado para materiais como latão, bronze, borracha, plástico, alumínio, cobre. Então, sempre quando você tratar desses materiais um pouco mais dúcteis, né, você procura uma lâmina com um travamento alternado. Certo? O travamento ancinho possui dentes alinhados seguidos por um dente à direita, por sua vez é seguido por um dente à esquerda, né, mais esse tipo aqui, ó. Certo? Utilizado para cortar aços especiais. Certo? E o travamento ondulado, que possui um dente alinhado com 3 dentes à esquerda, certo? Um dente alinhado com 3 dentes à direita, certo? E a sequência de 3 dentes, cada um central possui maior inclinação, indicado para as ferramentas de ferro fundido. Então, vocês já verificam aí que, a partir da disposição e do modelo do qual os dentes estão sendo dispostos, você vai selecionar o tipo de material que você vai cortar, né? Ou seja, a partir do tipo de material que você vai cortar, você tem que ver quais disposições de travamento você vai utilizar. Além disso, também você tem que ver a disposição de números de serras por dentro de polegada. Certo? E tem a regra dos 3 dentes, né? Disse que deve-se ter pelo menos 3 dentes em contatos com a peça, em sua parte mais fina. Dessa forma, para se serrar chapas, tubos e perfis, deve-se utilizar uma serra com dentes menores, né? Então, geralmente, quando você não tem essa regra dos 3 dentes, ele fica com um travamento. Quando você tem material muito fino, né? Você vai cortar, dependendo da lâmina por polegada, né? O número de dentes de serra polegadas,
você acaba tendo travamento, devido à dificuldade de você cortar essas peças que não atendem a essa regra dos 3 dentes. Pô, olha aí, essa é uma coisa muito importante que vocês devem agora fixar, que quanto mais duro o material, menor será o tamanho do dente. E, consequentemente, ter-se-á mais dentes por unidade e de comprimento. Certo? Então, ó, quanto mais duro o material, menor o tamanho do dente. Então, é importante essa medida aqui para vocês se fixarem, né? É só lembrar no serrote. Certo? O serrote, ele corta madeira, os dentes já são maiores, né? Então, a serra, para cortar aço, por exemplo, os dentes têm que ser menores. Então, quanto mais duro o material, menor o tamanho do dente. Caso seja utilizada uma serra de dentes grandes, o corte será mais demorado. Então, tem isso também, né? De forma a vocês maximizarem o seu trabalho na ajustagem mecânica, né? Há de ver também essa disposição e definição do tamanho do dente com a aplicação do material que vocês estão cortando. Para materiais macios, deve-se utilizar serras de dentes grandes. Se os vãos dos dentes forem muito pequenos, não irão oferecer espaço suficiente para arrastar o cavaco até a saída, dificultando o movimento da serra e diminuindo o corte. Então, é isso. Para materiais mais duros, você utiliza tamanhos de dentes menores. Para materiais mais maleáveis, mais macios, você utiliza dentes maiores. É só lembrar do serrote e da serra, da relação. Certo? Grande seção necessita de serras de dentes grandes. Se a serra possuir dentes pequenos, o corte será dificultado pelo travamento da serra pelo cavaco, né? Então, também há de ver a relação dos tamanhos dos cavacos. Geralmente, você não pode colocar uma serra muito pequena devido a uma possibilidade de travamento, dado a relação da formação dos cavacos. Em uma operação que permite cortar um material utilizado a serra, emprega-se muito nos trabalhos de mecânica, pois quase sempre procede de realização de outras operações. Então, aqui já é a operação do serramento manual, né? É uma operação que permite cortar um material utilizando a serra. Então, esse aqui é a disposição mais comum, ao qual a gente se difere, se encontra, né? Dentro da concepção da ajustagem mecânica, o qual aqui você tem a serra, que você vai ter uma mão de força e uma mão de apoio, do qual o movimento da serra é só um movimento de ataque. A defesa ela tem que vir levemente. Então, você serra no ataque e na volta levemente. Muito similar ao princípio de operação da limagem, certo? Com a lima. Então, você serra com o avanço e retira, e na volta você volta macio, certo? É assim que você faz o serramento. Por quê? Porque os dentes, eles são unidirecionais. Então, a direção de ataque dos dentes, ela está sendo de uma disposição tal que ela só serra na ida. Na volta, ela não serra. Então, se você imprimir a mesma pressão da ida na volta, você vai cegar mais rapidamente a serra. Então, primeiro passo, prepare a serra. Selecione a lâmina de acordo com o material e sua espessura. Lembrar que o material você vai selecionar a partir do material, você seleciona os tipos de travamento, certo? Geralmente não é muito selecionado na parte de ajustagem mecânica, certo? O tipo de serra, quanto ao tamanho do dente, e também o número de dentes por polegadas. Coloque a serra no arco, com os dentes voltados para frente. Então, preste atenção nessa lupa, né? Então, eles têm que estar nesse detalhe de ataque, com os dentes para frente. Por quê? Porque isso propicia, na hora que você atacar, você fazer a operação de serramento. E no retorno, você retorna levemente. Estique a folha de serra, girando a borboleta com a mão, né? Então, aqui está verificando. Por quê? Porque essa serra ela tem que estar muito bem esticada, de modo que, se caso ela esteja folgada, né, isso vai gerar uma avaria na hora da operação de serramento. Trace e prenda o material na moça, certo? A parte a ser cortada deve estar ao lado direito do operador e próximo aos mordentes, né? Então, quanto mais próximo aos mordentes, melhor vai ser o seu processo de serragem, de serramento, certo? O seu corte.
Quando se trata de material de pouca espessura, prende-se por meio de pegas auxiliares, tais como calça de madeira, cantoneira, entre outros, né? Como está disposto aqui, nessa imagem. E aqui, algumas operações de serramento, né, e algumas dificuldades e causas prováveis dessa dificuldade, né, como, por exemplo, a quebra da lâmina é dada por um material mal fixado, aperto insuficiente da lâmina, início do movimento em contato com a peça, a quebra da lâmina nos furos de fixação, aperto demasiado, pino gasto ou pino pequeno, corte não reto, aperto insuficiente da lâmina, isso causa o corte não reto, lâmina gasta, pontos duros no material, avanço excessivo, desgaste ou desalinhamento da máquina. Desgaste prematuro da serra, velocidade excessiva, pressão de corte excessiva, número de dentes incorretos, falha de refrigerante e de dentes na direção errada. Então, esses aqui são algumas dificuldades e algumas causas prováveis que podem ser dadas a partir dessas dificuldades aqui, que vocês vão encontrar durante a prática da operação de serramento. E aí você tem a operação de serra-fita, que é uma operação mecânica por meio da qual se corta um material com uma lâmina de serra, submetida a um movimento contínuo circular. Os cortes podem ser retos, curvos ou mistos, com ou sem saída. Esta operação pode ser rápida e de fácil execução, e aplicada na preparação de pegas a serem usinadas, né? Então, o primeiro passo é traçar e marcar o material. Então, você vai traçar e marcar o material, depois selecionar as lâminas de serra e as guias. Então, uma observação é que a largura da lâmina de serra varia segundo o corte, o número de dentes deve ser de acordo com a espessura e dureza do material, o comprimento geralmente é especificado na máquina e pode também ser calculado de acordo com os diâmetros dos volantes e a distância entre os centros, e as guias selecionam-se em função da largura da lâmina de serra. O terceiro ponto é montar a serra, né? Então, troque as guias, se necessário, afrouxe o tensor, coloque a serra, ajuste a serra girando o tensor no sentido contrário e feche as proteções da serra, certo? Uma observação importante é que os dentes de serra devem ficar para fora e voltado no sentido do movimento da mesma. Certo? Então, quando o corte for sem saída, corta-se a lâmina de serra, introduz-se no furo previamente feito e solda-se em seguida, né? Então, esse tipo de operação, eu trouxe aqui para vocês, só um passo a passo da operação, e quanto à seleção e mais algumas informações, que é importante e que, por hora, não foi tratado propositavelmente, não foi tratado nesse slide, a gente vai estar elaborando na outra aula, que é uma subcategoria da aula de operação de serramento, né, onde a gente vai ensinar, onde eu vou ensinar vocês a verificar um catálogo dos principais ferramentas e equipamentos na parte de serramento manual. Quarto passo, prepare a máquina, né? Regule a rotação, regule se necessário a posição da mesa, segurando a inclinação de corte, e serre. Ligue a máquina, aproxime o material e termine o corte respeitando o traçado, no caso. Aí, como precaução, né, ao se aproximar o final do corte, empurre o material com um pedaço de madeira, a fim de evitar acidente. Então, com relação aí da segurança do trabalho, né, para que você não gere uma condição insegura, né, um ato inseguro, desculpe. E na próxima aula a gente vê a operação de lixamento.